E neste vídeo, informações básicas sobre a 12ª Conferência Mundial Pentecostal, ocorrida em Vancouver, no Canadá, entre os dias 2 e 7 de outubro de 1979. Como vocês podem notar nos vídeos anteriores sobre este tema, o Jornal Mensageiro da Paz publica os assuntos em várias edições. Nesta conferência, por exemplo, eles falaram sobre o assunto nos meses de agosto, setembro de 1979 e nos meses de janeiro e fevereiro de 1980. Vejamos a publicação de agosto de 1979, que se tratava de uma publicidade sobre a 12ª Conferência Mundial que se aproximava. O título da matéria é Caravana à 12ª Conferência Mundial Pentecostal. Nos dias 2 a 7 de outubro deste ano, será realizada na cidade de Vancouver, Canadá, a 12ª Conferência Mundial Pentecostal. A caravana brasileira a ser formada terá a liderança do pastor Neo Laurence Olson, com a saída do Rio de Janeiro no dia 1º de outubro. Após a participação do conclave internacional, os integrantes da mesma irão a Chicago, Estados Unidos, Zurique, Suíça, Istambul, Turquia, onde haverá uma visita às 7 cidades mencionadas em Apocalipse 2 e 3. Bagdá, Iraque, a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, com visitas às cidades de Nínive, Babilônia, Ur dos Caldeus e etc., passando entre os famosos rios Eufrates e Tigre. Damasco, tida como a cidade mais antiga do mundo, onde Paulo se converteu. Amã, Jordânia, a que será visitada a cidade de Petra, escavada da rocha viva e cor-de-rosa, ao sul do Mar Morto, região onde os descendentes de Esaú viveram durante séculos. Também Ilha de Chipre, na qual Paulo e Barnabé iniciaram suas viagens missionárias. A caravana prosseguirá a viagem para Israel, Grécia, Roma e finalmente Lisboa, de onde voltará para o Rio na manhã do dia 3 de novembro. Os interessados poderão escrever ao senhor Euclides Nabuco, na Rua do Ouvidor, número 130, quarto andar, salas 416, 419, telefones 232-7936 e 252-7456, Rio de Janeiro, e as reservas serão limitadas. Já nesta publicação de setembro de 1979, consta a programação do evento, como, por exemplo, data, tema, entre outras informações. Então, vocês percebem aí o título, 12ª Convenção Mundial Pentecostal, local, Vancouver, Canadá. Data, de 2 a 7 de outubro de 1979, o tema, o Espírito Santo nos últimos dias. Reuniões matutinas, no imenso e suntuoso Teatro Rainha Elizabeth. Reuniões noturnas no moderno auditório Coliseu do Pacífico. Música, cantores e compositores internacionais. Nações representadas, grupos de crentes pentecostais de 70 a 80 países. Mulheres pentecostais. Será a primeira convenção mundial a ter uma sessão especial para mulheres pentecostais. Pregadores internacionais, alguns deles serão P.S. Brewster, da Inglaterra, Eric Dunn, do país de Gales, John Urnical, da Índia, e Javier Vasquez, do Chile. Bertil Olingdal, da Suécia, Samuel Odunaico, da Nigéria,
e o pastor Zimmermann, dos Estados Unidos. As atuais manifestações do Espírito Santo em escala mundial. Pela primeira vez, numa convenção mundial, as primeiras reuniões matutinas incluirão dinâmica de grupo levada a efeito por líderes pentecostais de 20 países, abordando as distintas operações do Espírito Santo na atualidade. Testemunho e adoração. Os cultos matutinos enfatizarão a adoração, o testemunho, a comunhão dos santos e a busca das bênçãos que acompanham a salvação. Haverá oração pelos enfermos e busca do batismo com o Espírito Santo. Informações, Reverendo Charles Yates. Na matéria publicada em janeiro de 1980, vocês percebem aí o relato do que foi a 12ª conferência. Percebem aí o título, Ecos da 12ª Conferência Mundial. Existem no Brasil, segundo estatística recente, cerca de 7 milhões de pentecostais. E a obra cresce cada dia, chegando às maiores igrejas a arrolar 10, 20 até 30 mil membros em comunhão. A 12ª Conferência Mundial Pentecostal realizou-se de 2 a 7 de outubro em Vancouver, Canadá, da qual tomaram parte o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, titular da nossa delegação, que esteve composta de 40 pessoas, e o evangelista Celso Lopes dos Santos, representando o pastor Paulo Leivas Macalão, que foi reeleito membro do Comitê Executivo da Conferência Mundial Pentecostal. Gente, eu vou parar o texto, abrir aspas, para falar sobre o evangelista Celso Lopes dos Santos. Tenho vários vídeos dele aqui no canal, onde no outro ano, ou 80 ou 81, ele faleceu num acidente aéreo, tá bom? Então tem vários vídeos aí no canal. Então, continuando. A conferência foi presidida pelo reverendo Zimmermann dos Estados Unidos e pelo reverendo Brewster da Grã-Bretanha. Compareceram representantes de 80 nacionalidades perante uma multidão de cerca de 12 mil pessoas reunidas no Pacific Coliseum. O tema foi o Espírito Santo nos últimos dias, sobre o qual falaram pregadores dos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Ilhas Filipinas, Nigéria, País de Gales e Suécia. O reverendo Javier do Chile foi representante da América Latina à conferência. Destacaram-se entre os participantes as bandas de música da Suécia e Alemanha Ocidental, o coral integrado por pastores suecos e o coral de Lee College do Tennessee, Estados Unidos. Grupos vocais entre os quais figurou cantores Melodia de Ilha Formosa, China. Também foi maravilhoso espetáculo de beleza vocal e unção do Espírito Santo, a atuação da senhorita Diana Franklin de Los Angeles, Califórnia. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem no canto esquerdo. Vamos ver do que se fala. Vocês podem perceber uma multidão de pessoas em pé. Claro que a imagem, como eu digo em todos os outros vídeos, eles pegaram exemplares já antigos e, além de serem antigos, né, os exemplares em papel foram digitalizados. Então perde muito a nitidez. E também naquela época, 1979 e 80, as questões das máquinas, né, fotográficas não eram tão aprimoradas como de hoje. Então, do que se trata aí essa imagem? Vamos na legenda. No Brasil, o movimento pentecostal atinge cerca de 7 milhões dos 50 milhões existentes no mundo. Tá? Então, a legenda desta imagem aqui na esquerda é sobre isso. Já na imagem da direita de vocês,
é o Passec Coliseu, né? É esse coliseu, esse local de evento, visto do lado de fora, onde 12 mil pessoas participaram da 12ª Conferência Mundial Pentecostal em Vancouver, no Canadá. E voltando ao texto, a mensagem de abertura do evento foi proferida pelo Dr. Thomas Zimmerman, que dissertou sobre o tema O Espírito Santo nos Últimos Dias, numa alocução de fato abrangente à necessidade atual da igreja. Cada reunião foi precedida por 1 hora de cânticos inspirados, os quais foram interpretados na linguagem mímica para surdos mudos. As palestras foram organizadas em sistema de mesa redonda, com muito proveito para os participantes. A mensagem que maior destaque obteve, provocando verdadeiro entusiasmo espiritual, foi a proferida pelo pastor Samuel Odunaike, da Nigéria, sob o tema O Espírito Santo nas Pregações. Uma notícia que muito alegrou os conferencistas e de maior impacto para todos os crentes foi quando o reverendo Brewster, vice-presidente da conferência, informou que os pentecostais somam 50 milhões no mundo inteiro. Também causou admiração dos presentes a informação do evangelista Celso Lopes dos Santos de que no Brasil há mais de 6 milhões de pentecostais. A matéria que vocês estão vendo foi publicada em fevereiro de 1980 e trata-se de um esclarecimento de algumas discordâncias de dados que foram publicados sobre a 12ª conferência. Veremos aí do que se trata. Né? Já pelo título vocês percebem, 12ª Conferência Mundial Pentecostal, entre parênteses, esclarecimento. Discordando de alguns dados das notas sobre a 12ª Conferência Mundial Pentecostal, elaboradas por nós mediante informações recebidas de outros obreiros, também presentes àquele conclave internacional, o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos esclarece o seguinte: 1. Não é verdade que eu haja estado na liderança de uma representação de 40 brasileiros. Eu estive na liderança de apenas 25, formando 26 comigo. Havia outros brasileiros ali liderados por um presbiteriano de Pernambuco e outros que foram por conta própria e não sob minha liderança. 2. Não é verdade que hajam estado representados 90 países. Naquela reportagem que eu enviei, constava 80, por informação do secretário que, com certeza, estava mal informado, porque acabo de receber o jornal oficial da conferência, editado em Londres, dando o número exato de apenas 68 nações representadas. Gente, bem a cara do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, um homem muito culto, muito inteligente, que não passava pano em nada.